Marcos, eu queria começar com um assunto aqui que me chamou muito a atenção lá na sua bio, no teu site. Você foi um ponto-chave ali no consórcio do Enigma, né? Lá no Estúdio de Psiquiatria. E uma coisa, eu acho que as mesmas pessoas que inventam os nomes, né, para esses grandes estudos, deve ser aquele mesmo grupo que inventa os nomes das operações da Polícia Federal, né? Porque é sempre uma coisa assim muito, né, chamativa e Sim, tal. sim, os acrônimos, Os né? acrônimos, deve ser o mesmo grupo de pessoas. E o Enigma, ele vem com a intenção de descobrir o funcionamento do cérebro através de neuroimagem e genômica. Eu achei Sim, muito doido isso. é Conta um bem legal pouquinho pra mesmo, gente, por bem favor. legal. Primeiro isso, né, é que é curioso, tem um amigo e pesquisador e que a gente trabalhava junto na época, o Rodrigo Machado Vieira, que hoje é professor na Universidade do Texas, e ele sempre brincava comigo que eu sou um ótimo middle fielder, assim, um ótimo meio-campista, apesar de não ser a pessoa que mais chuta no gol, assim. Então, assim, hoje eu Você contribuí para. articula. Eu articulo, eu podia tranquilamente. Depois eu percebi, eu devia ter sido lobista, né? Porque eu teria ganhado mais dinheiro. Mas a verdade é que, assim, eu gosto muito desse networking, então, nos congressos. E, na verdade, eu tenho que dar um crédito para isso para um outro amigo psiquiatra, que é o Jorge Renner, Tá. que hoje é professor também de psiquiatria nos Estados Unidos. Ele estava em Pittsburgh, faz tempo que eu não falo com o Jorge, mas eu acho que ele ainda está em Pittsburgh. E que ele também, na época, a gente estava no laboratório de neuroimagem do Geraldo Busato, que era o meu Uhum. mentor. Então foi isso, a gente estava num congresso da SOBP, que é a Society of Biological Psychiatry, e eu não lembro se eu comentei com ele, ele comentou comigo, mas vocês precisam entrar no Enigma, e foi assim. E na Tá. época eu estava fazendo meu doutorado, meu pós-doutorado, que era aqui na USP, mas eu fazia em colaboração as análises com um grupo da Universidade da Pensilvânia, que era um laboratório de neuroimagem lá, e falando aí desses nomes muito bonitos, eu acho que tem a ver, não sei, tem a ver com os gregos, porque o Christos Davatzikos, que é o professor coordenador do laboratório, que super colaboração, ele adora os algoritmos que ele foi inventou, ele adora dar nomes assim, Muse, Tá. né? Agora tem o Phenom Project, então, e o Paul Thompson, que é o que encabeça o Enigma, ele Uhum. hoje deve ser o maior pesquisador de neurociências do mundo, talvez em publicação. E o que Uhum. as pessoas não sabem é que a graduação dele foi em letras gregas. Então, Não é possível é isso. possível. E é engraçado porque É. aqui no Brasil a gente tem uma visão acadêmica um pouco rígida, né? Se o cara Uhum. vai, se a pessoa vai pesquisar em neurociência é porque ela fez medicina ou biomedicina ou enfim, alguma área da saúde, Tá. né? As pessoas não imaginam como alguém formado em letras gregas depois vai virar um neurocientista. E eu acho que esse currículo mais flexível, né, modelo mais americano, mas Uhum. mesmo na Europa, tem muita essa migração entre áreas, né? Então, o Christos Muito. Davatzikos, por exemplo, ele é um engenheiro que é professor de radiologia. Né? O Fantástico isso. Ruben Gur, que é um professor de psiquiatria que eu convivi muito tempo, ele é psicólogo de formação, mas ele, se eu não me engano, ele chefiou o departamento de psiquiatria da UPenn, da Universidade da Uhum. Pensilvânia, por muito tempo. Então, são coisas que a gente não vê muito aqui no Brasil, Não né? vê. Não vê. Uma coisa que me marcou muito, eu fiz um estágio na Universidade de Michigan, em Ann Arbor, e tinha psicólogo laudando polissonografia. Olha só. É lógico que no final, né, para entregar o laudo lá para o sistema de saúde deles, tinha que ter a assinatura do chefe do laboratório, que era médico, né? O psicólogo ele não podia assinar sozinho o laudo, mas tem esse trânsito, né? Eu acho que é muito diferente da nossa cultura, né? Mas voltando pro Enigma, conta um pouquinho do projeto, e ele tá rolando há muito tempo, né? Tá rolando muito tempo. Eu, honestamente, até esqueci exatamente a Tá, data de início, mas ele é o maior consórcio, né? Então, um estudo multicêntrico, né? Que combina dados de neuroimagem, genética, tá, dados clínicos, né? De diferentes naturezas, né? Para estudar desde, né, funcionamento, estrutura e funcionamento cerebrais normais, no tá. envelhecimento e também em diferentes transtornos mentais, neurológicos, neuropsiquiátricos, né? Então ele tem, hoje, se você entra no site do Enigma, né, ele tem vários subgrupos de estudos Uhum, específicos. Então, Enigma Bipolar Disorder, tá. Enigma ADHD, né, de transtorno de déficit de atenção, Enigma Esquizofrenia,
Enigma Autismo, então Tem sono lá, eu vi que tem sono, tem tem um pessoal. sono. Esse eu ainda não participei, Tem mas um grupo tem. de sono lá. Sono, e eles são. É um grupo que eu diria. Nossa, é muito legal, porque eles são realmente catalisadores, Aham. né? E juntando força, eu acho que é uma iniciativa que já acontecia há muitas décadas em outras áreas, principalmente na física, por exemplo. Sim. Você pega um paper de física, a lista de autores é infindável, É. né? Aí o Enigma começou a ser isso, começou a aplicar isso em medicina, quer dizer, você tem uma colaboração entre, às vezes, dezenas de centros Uhum. que contribuíram de diferentes formas para aquele estudo ser viabilizado, desde o recrutamento de voluntários, a coleta de dados, né, o desenvolvimento de métodos de análise. E é isso, você pega hoje um paper de alto impacto, muitas vezes você tem ali É algumas muita centenas gente, de né, cara? autores. É muita. É muita gente. Imagina um trabalho de faculdade dessa galera, né? Ninguém entrega muita coisa, é uma zona, mas eles conseguem se organizar, né? É um grupo muito. Precisa ter uma coordenação, né? A gente tem uma troca de e-mails muito Uhum. frequente, né? Tem sempre calls, assim, Sim, calls periódicos dos grupos e toda proposta de novas análises. Então, é um banco de dados que virou quase que público e que sim. qualquer grupo de pesquisa pode ir Ter lá e acesso. propor, ter acesso e propor, fazer alguma análise. Então, isso é muito legal, é uma tendência em Tá. ciência no mundo, né? Eu me lembro que o próprio Ruben Gur, eu acabei ficando próximo dele em determinado momento, e eles tinham, ele e a esposa Raquel, que é uma psiquiatra, Uhum. eles coordenaram a coleta de uma grande corte, né, de crianças e adolescentes chamada Corte da Filadélfia. Quase Tá. 10 mil crianças e adolescentes, é uma corte muito preciosa, e foi num curtíssimo espaço de tempo que eles coletaram assim, dados clínicos de Uhum. neuroimagem multimodal, assim, coisa de poucos anos. E eu me lembro conversando com ele que era uma contrapartida, né, do NIH, que é o Instituto Nacional de Saúde Uhum. americano, grant. Uma vez que você termina a coleta de dados, aquele dado não é mais seu. Sim. Então, eu me lembro que na época o Ruben Gur falou: se eu quiser analisar os meus dados, eu preciso pedir uma autorização para o NIH. Tipo, eu mesmo coletei e eu mesmo preciso ir lá aplicar, porque hoje é uma tendência no mundo. Quando Uhum. você gera bancos de dados para pesquisa, você tornar esses dados públicos, né, para outros, claro, anonimizados, eu digo, dos Sim, participantes, mas sim. os dados em si públicos para qualquer grupo E o poder conhecimento não analisar. tem dono, né? O bom conhecimento não tem dono, Não tem né? dono, e isso gera, eu acho que também uma grande credibilidade e Uhum. consistência na avaliação, né? Porque é muito mais difícil você manipular dados quando Tá. esses dados estão publicamente disponíveis, qualquer grupo pode ir lá e Uhum. testar. Porque, infelizmente, isso é algo, né? Quem trabalhou com ciência sabe que, É. infelizmente, acontece às vezes de alguma manipulação de dados de bastidores. A gente sabe vários casos públicos aí. É. Mas uma coisa que me confortou, né, em participar do projeto do Enigma, né, e aí algo que eu acho que mais os colegas da área de saúde, de ciências, né, que têm essa experiência, pois quando você vai lá, faz um paper, faz um estudo, escreve, e ele é rejeitado, a gente fica meio paranoico, ele falando, pô, a Não gente é dorme. brasileiro, né, porque realmente não valoriza o trabalho É. brasileiro. E eu fiquei surpreso, né, de papers nossos assim, entre aspas, do projeto Enigma, né, serem rejeitados. Falei: "Meu, É. como rejeitar um paper, né, meu, centenas de autores, Uhum. centenas de grupos, como que um periódico pôde rejeitar?" Mas eu me senti mais reconfortado que não é pessoal com os brasileiros, mesmo papers de alto Sim. impacto do Enigma, eu vi serem rejeitados e tem que ser resubmetidos para outro periódico. Isso é importante porque os critérios são super, tem um grau de exigência muito muito alto, né. Muito alto. E a gente tem que se adequar a isso.